A história portuguesa está repleta de mitos e ideias feitas sobre os mais variados assuntos. No entanto, estes mitos, que facilmente perduram na mentalidade coletiva, muitas vezes acabam por contribuir para a desinformação no que diz respeito à história do nosso país. Por isso, neste vídeo, vamos analisar 3 mitos da história portuguesa e tentar perceber o que é verdade e o que não é. Antes de começarmos, não se esqueçam de fazer like e subscrever. Mito número 1. A coroação póstuma e o beijo à mão do cadáver de Inês de Castro. Um cadáver coroado e sentado num trono, com a corte portuguesa em seu redor. Foi assim que muitos imaginaram que Dom Pedro declarou Dona Inês de Castro rainha de Portugal, já depois da sua morte. A verdade é que isto nunca aconteceu. Em nenhuma fonte medieval este evento é referido, nem nas crónicas de Fernão Lopes, nem na do castelhano Pedro Lopes de Ayala. Este episódio do mito de Inês de Castro só surge no Renascimento, quando a figura de Dona Inês volta a despertar o interesse das elites culturais. Prova disso são, por exemplo, as trovas que lhe foram dedicadas por Garcia de Rezende ou o canto que Luís de Camões lhe dedica nos Lusíadas, entre outros. O episódio da coroação macabra cristalizou-se a partir do século XVI, tendo origem na literatura e, acima de tudo, no teatro castelhanos. Mas por que é que este mito aparece? Este episódio foi utilizado principalmente como um dispositivo literário, para tornar a história de Inês de Castro mais emocionante e mais dramática. Então o que é que aconteceu na realidade? Vamos aos factos. Inês de Castro foi assassinada em Coimbra a 7 de janeiro de 1355. A tradição diz que foi na atual Quinta das Lágrimas, mas mais uma vez não existem provas documentais explícitas que o comprovem. Após a sua morte, Inês de Castro foi sepultada numa campa rasa no mosteiro de Santa Clara, hoje conhecido como Santa Clara a Velha. Com a morte de Dom Afonso IV em 1357, o seu filho Dom Pedro é aclamado rei de Portugal. Numa carta redigida em Leiria no ano seguinte, Dom Pedro declara o seu desejo de ser enterrado com Inês de Castro no mosteiro de Alcobaça. 2 anos mais tarde, em 1360, Dom Pedro declarou ter casado em segredo com Dona Inês de Castro em Bragança 7 anos antes. Mas porquê é que Dom Pedro se deu a todo este trabalho? Lamento desiludir os mais românticos, mas o amor terá tido apenas uma pequena parte nesta história, embora não seja possível excluí-lo totalmente. O principal objetivo de Dom Pedro era legitimar os 3 filhos que tinha com Dona Inês, Dom João, Dona Inês e Dona Beatriz, tornando-os infantes e seus herdeiros legítimos. O passo final deste projeto foi a transladação de Inês de Castro de Coimbra para Alcobaça. Escutemos o que Fernão Lopes nos informa no capítulo 44 da Crónica de Dom Pedro. E sendo lembrado de honrar seus ossos, pois lhe jamais podia não fazer, mandou fazer um moimento de pedra alva, moimento a um túmulo, todo muito subtilmente obrado, poendo elevada sobre a campa de cima a imagem dela com a coroa na cabeça, como se fosse a rainha. E este moimento mandou pôr no mosteiro de Alcobaça, não à entrada onde jazem os reis, mas dentro, na igreja, à mão direita, cerca da capela mor. E fez trazer o seu corpo do mosteiro de Santa Clara de Coimbra, onde jazia, o mais honradamente que se pôde. Cá ela vinha em umas andas muito bem corrigidas para tal tempo, as quais traziam grandes cavaleiros, acompanhadas das grandes fidalgos e muitas outras gentes e donas e donzelas e muita cleresia. Pelo caminho estavam muitos homens com círios nas mãos, de tal guisa ordenados, que sempre o seu corpo foi por todo o caminho por entre círios acesos. E assim chegaram até ao dito mosteiro, que era dali 17 léguas, onde com muitas missas e grandes solenidades foi posto naquele moimento, e foi esta a mais honrada transladação que até àquele tempo em Portugal fora vista. Ou seja, depois dos 2 a 3 dias em que se calcula ter demorado a transportar o corpo de Inês de Castro para Alcobaça, este foi simplesmente depositado no túmulo com grandes missas e solenidades, portanto, nada de coroação e nada de beijo à mão do cadáver. Mito número 2. A Batalha de Aljubarrota e a técnica do quadrado. Para o segundo mito, mantemos-nos no século XIV, mas avançamos algumas décadas, mais precisamente para 14 de agosto de 1385. Na batalha conhecida como de Aljubarrota, defrontaram-se os exércitos português e os seus aliados ingleses, com o castelhano e os seus aliados franceses no chamado Campo de São Jorge, a alguns quilómetros a sudoeste da atual Vila da Batalha. Muitas vezes é repetido que os portugueses conseguiram vencer a batalha contra os castelhanos através da utilização da técnica do quadrado, supostamente ensinada pelos ingleses aliados dos portugueses. A verdade é que nem sequer existe uma definição rigorosa para a técnica do quadrado. Nas palavras do historiador João Gouveia Monteiro, um dos grandes especialistas na história militar medieval portuguesa e na Batalha de Aljubarrota, esse quadrado, em bom rigor, nunca existiu. Então, afinal, que táticas é que contribuíram para a vitória portuguesa? Em primeiro lugar, é necessário referir que o exército castelhano não entrou em Portugal para uma batalha campal com o exército português, mas sim para colocar a cidade de Lisboa debaixo de cerco, como já tinha feito no ano anterior. A Batalha de Aljubarrota só aconteceu porque o exército português interceptou a hoste castelhana e estes foram obrigados a lutar. Os portugueses escolheram o local da refrega e a sua posição no campo de batalha, o que lhes deu uma grande vantagem logo de início. A hoste portuguesa estava maioritariamente apiada, ao contrário do exército franco-castelhano, que apostou fortemente na cavalaria. Entre os homens a pé, o exército anglo-português contou com besteiros, maioritariamente portugueses, e os famosos longbow ingleses. Além disso, como os portugueses escolheram o campo de batalha, puderam ainda prepará-lo, recorrendo a táticas como abastizes, fossos e tocas de lobo.
Outros fatores que contribuíram para a vitória portuguesa foram a rivalidade e a desconfiança entre castelhanos e franceses e o cansaço do exército castelhano depois de um dia inteiro de exercícios militares numa zona descampada em pleno agosto. Aliás, no momento da batalha, que ocorreu por volta das 6 da tarde, grande parte da coluna castelhana ainda nem sequer tinha chegado ao campo de São Jorge e muitos nem sequer chegaram a ver a batalha, que se calcula ter durado mais ou menos cerca de 1 hora. Estas são as verdadeiras táticas e motivos da vitória portuguesa, e nem sinal da técnica do quadrado. Mito número 3. Dona Catarina de Bragança e o chá das 5 inglês. A tradição diz que foi Dona Catarina de Bragança que introduziu o chá em Inglaterra quando o seu casamento com Carlos II em 1661. Neste caso, o mito não está muito longe da verdade, mas não é correto dizer que Dona Catarina introduziu o chá em Inglaterra. Existem testemunhos documentais que comprovam o consumo de chá em Inglaterra antes mesmo da chegada da Dona Catarina. No entanto, o chá era consumido principalmente como um medicamento e era absolutamente marginal, ou seja, era pouco conhecido pela população em geral e de forma nenhuma era consumido pela corte. O que Dona Catarina fez foi introduzir o hábito de beber chá, que era uma tradição portuguesa, na corte inglesa. Rapidamente, toda a aristocracia adotou o hábito que acabou por se tornar uma opção nacional para os ingleses, que é hoje uma das imagens de marca do país.